Fala galera, beleza? Professor Adenilson aqui na área para mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje nós iremos dar sequência aí à nossa série de vídeos de resolução de questões do ITA de 2018 até 2020, onde nós estamos resolvendo questões que caíram no ITA envolvendo trigonometria, tá pessoal? Então se você chegou agora, caiu de paraquedas aqui no nosso canal, se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa o seu like aí. Se você não gostou do vídeo, você vai lá no final e dá o dislike, não tem problema nenhum, beleza? Mas vamos para cá, vamos resolver essa questão aí de 2018, a questão número 11. Questão tranquila. A questão fala o seguinte, pessoal, ó. Em um triângulo de vértices A, B, C e D, são dados o ângulo B, que vale π sobre 2, o ângulo C, que vale π sobre 3, e o lado BC, que vale 1 centímetro. Se o lado AB é o diâmetro de uma circunferência, então a área da parte do triângulo ABC externa à circunferência em centímetros quadrados é... Bem, pessoal, para eu responder essa questão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar essas figuras que ele está me falando, o triângulo e a circunferência, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e vou desenhar, pegar esse meu compasso lindo aqui, ó, e vou desenhar a circunferência, beleza? Desenhei a circunferência. Feito isso, a primeira coisa que eu vou desenhar é o meu lado BC. Porque ele fala que o meu lado BC aqui, ó, pode observar, ele é o diâmetro, tá? Perdão, meu lado BC não, meu lado AB, desculpa. Então, vou vir aqui, ó, e vou desenhar o meu lado AB. Aqui, ó, desenhei o meu lado AB, que é o meu diâmetro. Então, aqui eu vou colocar o meu A, certo? E aqui eu vou colocar o meu B. Tá? Você vai entender porque eu coloquei o B aqui. Tá? Se eu quisesse colocar o B aqui e alterar alguma coisa, acredito que não, tá? Eu coloquei o B aqui desse lado, porque vai ficar uma figurinha mais bacana de você ver, tá? Beleza, então desenhei o meu diâmetro, aqui eu tenho o meu centro da minha circunferência, tranquilo? E aí ele fala o seguinte, ó, que o meu ângulo B, ele vale π sobre 2. Para quem não está lembrado, deixa eu escrever aqui, ó. Π sobre 2, pessoal, π sobre 2 é um ângulo de 90 graus, certo? Então, esse ângulo B aqui, ele mede 90 graus. Então, o meu lado BC, eu vou prolongar para cá, ó, meu lado BC aqui, tá? Vou colocar o C aqui. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 90 graus, tá aqui, ó. Esse ângulo ele me deu na questão. O meu ângulo C vale π sobre 3, certo? Para quem também não está aí lembrado, o π sobre 3, tá? O π sobre 3, ele é um ângulo de 60 graus. Tranquilo? Então, aí eu vou pegar aqui, vou unir o meu vértice C com o meu vértice A, para eu ter o meu triângulo aqui, ó. Acompanhando a ideia aqui, ó. E esse ângulo bem aqui, ó, é o ângulo que ele fala que vale π sobre 3, que é o ângulo de 60 graus. Bacana? Bem, se esse ângulo aqui vale π sobre 3, que é o ângulo de 60, esse cara bem aqui, ó, esse ângulo A aqui, ó, ele vai ter que valer 30 graus. Então, esse ângulo aqui, eu vou colocar ele aqui fora, esse ângulo aqui, ele é π sobre 6, para ele poder valer 30 graus, ok? Porque esse aqui é 60, os dois somados tem que dar 180 graus. Aliás, os dois não, os três, tranquilo? Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou unir aqui, só para eu ter uma figura mais clara aqui do meu desenho, né? Eu vou traçar aqui esse segmento que vai do zero aqui da origem do O até esse ponto aqui da minha circunferência, que eu vou chamar de D. Beleza? Por que eu fiz esse desenho aí? Porque agora eu vou interpretar a questão como um todo. Ele quer saber na questão essa área que fica fora da circunferência, essa parte aqui do triângulo que fica fora da circunferência, só essa parte aqui, ó. Beleza? Então, para eu calcular essa parte aí, o que eu vou pensar aqui, ó? Se eu calcular o meu triângulo maior, ok? Calcular esse setor circular aqui, ó, que é o BOD. Se eu calcular esse setor e calcular esse triângulo menor aqui, eu resolvo o meu problema, tranquilo? Aí eu só fazer o triângulo maior, menos o setor e menos esse triângulo. Aí eu respondi a minha questão, tranquilo? Beleza? Bem, então ficou, acho que agora ficou bem mais fácil. Vamos lá, ver o que nós temos aqui. Aqui eu tenho o raio, que do O aqui até o A é o raio. Do O até o D aqui também é o raio. E do O até o B aqui também é quem? É o raio da minha circunferência. Beleza? Aí a primeira coisa que eu vou perceber aqui é o seguinte, ó. Você percebe que esse cidadão aqui,
é raio. O OA é raio. O OD é raio. Então, esse triângulo aqui, o triângulo AOD, ele é um triângulo isósceles, certo? Se ele é um triângulo isósceles, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele também tem que ser o π sobre quem? O π sobre 6. Porque ele vai ser igual a esse, porque o triângulo é um triângulo isósceles. Os ângulos da base tem que ser o quê? Tem que ser iguais. Perfeito? Muito bem, pessoal. Agora, quero te chamar a sua atenção para outro ângulo aqui, que nós vamos precisar dele, que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, se você for perceber, ele é um ângulo externo a esse triângulo aqui, ó, o triângulo OAD. Ele é um ângulo externo. Então, a medida desse ângulo é a soma desses dois ângulos aqui não adjacentes a ele, certo? Então, quando você pegar o π sobre 6 e somar com π sobre 6, isso aqui vai te dar π sobre 3. Então, esse ângulo aqui vale π sobre 3. Bacana? Então, agora nós já temos o que nós precisamos para calcular e encontrar a nossa resposta, certo? O que nós vamos fazer aqui de imediato? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular o nosso triângulo maior, beleza? Vamos calcular o nosso triângulo maior. Tranquilo até aí? Ok? Bem, para você calcular esse triângulo maior, o que você vai precisar? Ele é um triângulo retângulo, então você vai precisar desse cateto e desse cateto. E você só tem o lado BC, que ele falou que vale quanto? Que vale 1 unidade, certo? Daqui para cá vale 1 unidade. Você não tem o lado AB. Então, antes de calcular a área do triângulo, a primeira coisa que nós vamos fazer aí é calcular o lado AB, certo? Bem, e para calcular o lado AB é fácil, eu vou olhar para esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, certo? Ele está olhando para esse lado. Então, aqui eu tenho o cateto oposto e aqui o cateto adjacente. Então, eu vou sair aqui pela tangente de π sobre quem? Sobre 3, certo? Que é o cateto oposto, que vai dar 2R, sobre o meu cateto adjacente, que vale 1. Tranquilo? Beleza? Vamos continuar aqui para frente, ó. A tangente de π sobre 3, tá? A tangente de 60, porque π sobre 3 é 60. A tangente de 60 é raiz de 3, então eu vou colocar aqui, ó, raiz de 3, igual a 2R, tá? Sobre 1, que é o 2R. Então, daqui a gente já vai concluir que o nosso R aqui é raiz de 3 sobre quem? Sobre 2. Então, nós encontramos o valor do R. Perfeito aí? Mas eu não vou preocupar aqui, ó, tá? Eu calculei o R porque eu vou usar ele depois. Mas o que eu vou precisar para cá é 2R. Pode observar aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Fica ligado aqui, ó. Eu quero calcular a área do triângulo. Então, eu vou calcular a área do triângulo ABC. Então, a área do triângulo ABC é um triângulo retângulo. É cateto, que vale 1, vezes o outro cateto, que é 2R. Tudo isso aqui sobre quem? Sobre 2. 1 vezes o 2R vai dar 2R. Mas quem que é 2R? 2R é raiz de 3, ó. Certo? Sobre quem? Sobre 2. Então, a área do nosso triângulo ABC é raiz de 3 sobre quem? Sobre 2. E agora, qual que é o nosso próximo passo aí? Nosso próximo passo é calcular essa região aqui. Deixa eu até pingar aqui para ver se fica mais fácil de você enxergar. Essa região aqui, ó, ela é chamada de setor circular, beleza? É esse setor circular aqui que eu vou calcular agora. Aí você fala assim, eu não lembro como é que calcula um setor circular. Então, o setor circular, ele é um pedaço de uma pizza, ele é uma fatia de uma pizza. A pizza toda é 360 graus, certo? E o setor circular corresponde a uma fração dessa pizza. No caso, esse ângulo aqui, ó, certo? Então, eu vou calcular aqui, ó, a área do setor. Deixa eu escrever aqui, ó, do setor, tá? Lembrando que o setor aqui é o BOD, tranquilo? Então, essa área desse setor aqui vai ser o ângulo dele, que é o π sobre 3, que vale quanto? 60 graus, sobre 360, vezes a área da circunferência, do círculo, que é o πr ao quadrado. Tranquilo? Então, aqui vai 60 sobre 360, é 1/6 simplificado, não é isso? Vezes o π. O raio aqui, ó, tá observando o nosso raio aqui, ó? Ele é raiz de 3 sobre 2. Quando você elevar ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. E 2 elevado ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 4. Beleza aí? E agora, antes de sair multiplicando, você simplifica, para facilitar aí a sua vida. Então, você corta aqui, ó, o 3
com 6. Aqui vai sobrar 2 e aqui vai sobrar 1. Então, você tem π vezes 1, que é π, e 2 vezes 4, que é 8. Então, a área do teu setor deu π sobre quem? Sobre 8. Tranquilo? E agora, o que está faltando aí para nós? Bem, está faltando agora nós calcularmos. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui. Acho que eu não tenho, vai ser essa azul mesmo. Calcular esse triângulo aqui, ó. Calcular esse triângulo aqui. É o que está faltando agora. Tranquilo? E esse triângulo aí, se você prestar bastante atenção, você conhece esse lado que é R, conhece esse lado aqui que é R, certo? Então, deixa eu só escrever aqui o que você quer calcular agora. Terceira coisa, então, que seria a quarta situação aqui para nós, né? Beleza. Eu quero calcular a área desse triângulo. E eu tenho esse lado aqui, que é R, que eu conheço, eu tenho esse lado aqui, que é R, que eu conheço. E esse ângulo aqui, se você pensar bem, você conhece ele também. Por que você conhece ele? Porque você conhece esses dois aqui, ó. Beleza? Se você conhece esses dois, a soma dos três tem que dar 180. Tranquilo? Então, você tem aqui, ó, π sobre 6 mais π sobre 6, que vai dar quanto? Π sobre 3. Vou escrever aqui, ó, π sobre 3. Mais esse ângulo aqui, vou chamar de tetas. Isso aqui tudo tem que ser igual a π, que é o 180. Beleza? Então, aqui eu tenho o θ, certo? Que vai ser π menos quem? Menos π sobre 3. Então, aqui eu vou ter o meu θ, vou conservar o 3. Tá? 3π menos π vai dar quanto? Vai dar 2π. Ora, quanto é 2π sobre 3? Se o π vale 180, certo? Isso aqui vai dar 120, quer ver? Ó? É só você pensar o seguinte, se o π aqui vale 180, 180 sobre 3 dá o 60, né? 60 vezes 2 dá 120. Então, esse ângulo aqui vale 120 graus, ou 2π sobre quem? Sobre 3. Aí você vai aplicar aquela regrinha para você calcular a área do triângulo OAD, onde você conhece dois lados e um ângulo entre eles. Então, você vai aplicar aquela regrinha do seno. Vai ficar lado, não é isso? Vai ficar lado vezes lado, então vai ficar R vezes R, vezes o seno do ângulo aqui, ó, então vezes o seno de quanto? De 120. Tudo isso aqui dividido para quem? Dividido para 2. Suave aí? Beleza, mas quem que é o teu R? R vezes R dá R ao quadrado, beleza? Que vai dar esse cidadão aqui, ó. Esse cara aqui ao quadrado. R vezes R vai dar R ao quadrado, vai dar 3 sobre 4. Então, aqui vai dar 3 sobre 4. Vezes quem? Vezes o seno de 120. O seno de 120 é a mesma coisa que o seno de quanto? Que o seno de 60. Quanto é que é o seno de 60? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, vamos colocar aqui, raiz de 3 sobre 2. Tudo isso aqui sobre quem? Sobre 2. Então, a área desse triângulo OAD aqui, ó, vai ser igual a quem? Aqui você vai fazer 3 quartos vezes raiz de 3 sobre 2 dividido para 2. Isso aqui é a mesma coisa que eu vou fazer. 3 quartos vezes raiz de 3 sobre 2 vezes quem? Vezes meio, porque você vai dividir por 2 é multiplicar pelo inverso. Fica mais fácil de pensar assim, ó. Então, 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a área desse triângulo aqui, ó, deu 3 raiz de 3 sobre quem? Sobre 16. E agora, Denilson, o que é que nós vamos fazer? Agora, a gente vai calcular a área externa. Vou chamar aqui, ó, de área externa, que é o que ele está pedindo, certo? Então, essa área externa aí vai ser a área do triângulo maior, que deu quanto? Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Ok? Menos a área do setor, que deu quem? Π sobre quem? Sobre 8. Menos a área do triângulo menor, que é 3, raiz de 3 sobre quem? Sobre 16. Beleza? O que você vai trabalhar vai ser esses dois aqui, ó, que tem a raiz de 3. E o π aqui você vai manter. Então, você tem esse cara aqui e esse. Esse cidadão aqui, se você for achar uma fração com o mesmo denominador aqui, isso aqui vai dar... deixa eu ver aqui, multiplicou por 2, vai dar... Por 2 não, por 8, vai dar 8 raiz de 3 sobre 16. Beleza? Então, 8 menos 3, isso aqui vai dar 5. Beleza? Então, isso aqui vai dar 5 raiz de 3 sobre 16, menos o π sobre quem? Sobre 8. Beleza? Essa aqui é a nossa resposta. Então, deu 5 raiz de 3 sobre 16, menos π sobre quem? Sobre 8. Então, deu a letra o quê aqui, ó? A letra D.
Tranquilo? Espero que você tenha compreendido, tenha gostado do vídeo. Um grande abraço.